Graça e paz de Jesus Cristo para a sua vida. Todos os dias compartilhamos uma palavra de fé para fortalecer o seu relacionamento com Deus. O tema de hoje é: a graça de Deus basta para você hoje. 2 Coríntios 12:9. Antes de começar, toca no coração, me segue no sinal de mais e salva na bandeirinha. Se desejar, na descrição comenta lista de orações. Iremos sempre orar por você. Deixa seu comentário. Queremos muito saber o que você achou. Vamos para a mensagem. A graça de Deus basta para você hoje. Não amanhã, não apenas no passado, mas agora, neste exato instante em que você sente a necessidade de um toque divino. A graça é a mão de Deus estendida ao seu coração, lembrando que você não precisa vencer pela sua própria força, porque Ele se manifesta justamente onde você não consegue mais. Quando Paulo ouviu a voz de Deus dizendo: "Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza", ele estava atravessando um dos períodos mais desafiadores de sua caminhada. Ele orou 3 vezes para que o espinho fosse removido e, mesmo assim, Deus decidiu não tirar a dor, mas revelar algo maior do que a solução. Revelar a suficiência da sua presença. E essa é uma das maiores revelações espirituais que um cristão pode receber. Você não precisa esperar que tudo se resolva para descansar. Você não precisa que o cenário mude para ter paz. A graça de Deus é tão completa que te sustenta mesmo quando o milagre ainda não chegou. A graça não elimina a fraqueza. Ela transforma a forma como você caminha através dela. Quando você entende isso, o desespero perde força e o medo começa a perder espaço. A graça te reposiciona emocionalmente e espiritualmente. Ela te lembra que Deus não te abandona quando você falha, não te rejeita quando você se sente insuficiente e não te condena quando você perde o fôlego. Ele te envolve, te cobre, te restaura e te capacita de um jeito que nenhuma habilidade humana conseguiria produzir. É por isso que a graça não é apenas um conceito teológico. É uma experiência diária, real e indispensável para a alma. A graça também te ensina algo que o coração humano luta para aceitar. Você não precisa ser forte o tempo todo. Em uma sociedade que exige performance, produtividade e perfeição, Deus te chama para o descanso. Descanso não como fuga, mas como confiança. Descanso não como abandono, mas como renúncia do controle. A graça te diz que o seu valor não está no que você consegue fazer, mas em quem Deus é dentro de você. E quando essa consciência invade o coração, uma paz silenciosa começa a preencher aquilo que antes era ansiedade, medo e autossuficiência. Porque no fim, a jornada cristã não é sobre o quanto você evolui, mas sobre o quanto você depende do Senhor. E é justamente essa dependência que fortalece sua fé. A graça é o alicerce que te sustenta quando as circunstâncias parecem te desafiar. Ela te lembra que Deus trabalha de formas invisíveis, mesmo quando seus olhos não conseguem enxergar. Ela te assegura que a demora de Deus não é rejeição, mas lapidação. Que os processos que você enfrenta não são punições, mas preparação, e que o tempo de Deus sempre será mais sábio do que suas pressas e urgências. A graça te guia pelo caminho do amadurecimento espiritual, ensinando que aquilo que você chama de limite, Deus chama de ponto de encontro. Ao caminhar guiado por essa verdade, algo profundo acontece dentro de você. O coração começa a perceber que não está sozinho, que existe um Deus que te observa, te compreende e te cuida nos detalhes, que existe uma força invisível sustentando cada passo que você dá, que existe uma paz derramada sobre sua vida mesmo quando tudo parece turbulento. Essa paz não vem da ausência de problemas, mas da presença constante de Deus, e é por isso que a graça é tão poderosa. Ela te oferece aquilo que o mundo não pode oferecer: segurança, amparo, direção e um amor que não falha.
A graça também te protege das armadilhas internas que tentam roubar sua fé. O desânimo tenta te fazer acreditar que nada vai mudar. A culpa tenta te convencer de que você não é digno. A ansiedade tenta te lançar para o futuro com medo. A dor tenta te paralisar no presente, mas a graça de Deus te ergue e declara que você é amado, perdoado, cuidado e guardado. Ela te lembra que Deus não desistiu de você, não se cansou de te sustentar e não perdeu o controle sobre nada do que te envolve. Quando você se ancora nessa verdade, sua alma encontra estabilidade e seu espírito encontra força para continuar. Hoje Deus te chama para viver essa graça de maneira consciente, profunda e transformadora. Ele te chama para soltar o peso que você carrega sozinho, para entregar as expectativas que já te fizeram sofrer, para descansar nas mãos daquele que conhece seus limites e sabe exatamente o que fazer com eles. Ele te chama para reconhecer que sua fraqueza não é o fim, mas o ponto onde o poder dele começa a operar com mais intensidade. A graça é o lembrete de que Deus se aproxima quando você se sente distante, te restaura quando você se sente quebrado e te abraça quando você se sente esquecido. A mensagem de hoje te convida a olhar para a sua vida com novos olhos. Não pelos olhos da frustração, mas pelos olhos da fé. Não pelos olhos da incapacidade, mas pelos olhos da dependência. Porque quando você escolhe confiar, a graça começa a agir com mais liberdade dentro de você. E neste momento Deus está te dizendo: a minha graça te basta. Basta para sua dor, basta para seu cansaço, basta para sua luta, basta para sua dúvida e basta para tudo aquilo que você enfrenta hoje. Que essa palavra te envolva e renove seu coração. Que você sinta a presença de Deus agora mesmo, aí onde está. Que a graça que sustenta mundos também sustente sua alma. E que, ao terminar esta mensagem, você não apenas entenda, mas experimente profundamente a verdade deste versículo. A graça de Deus basta para você hoje e sempre. Se essa mensagem tocou você, deixe seu like, siga-nos para não perder nada e ative as notificações para receber conteúdos como este. Comente aqui embaixo o que Deus falou ao seu coração e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Juntos, vamos espalhar boas sementes.